Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de hoje, né? Você já teve uma primeira aula hoje. Agora, 8h45, a segunda aula de geografia, tá? Eu acredito pelo que eu conversei com o pessoal da escola, eu acredito que as apostilas já devam estar na escola. Talvez as apostilas 2, né? Talvez você já pegou até a sua, tá? Pelo que eu conversei com o pessoal da escola, né? Eles vão fazer um esquema, né, de horários para cada turma ir pegar a sua apostila, tá? Então vai ter uma organização aí, se já não aconteceu isso, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui com alguns dias de antecedência, então pode ser que você já esteja com o seu material em mãos, né? Mas se não ocorreu ainda, né? E se vocês não tiveram ainda contato aí, né, com a escola, é mais ou menos assim que vai acontecer. Então vai ter um horário específico para o pessoal do sétimo ano ir retirar o material na escola, tá? Então acredito que você ou já está com o seu material ou está muito próximo, né, de estar com o seu material. Portanto, nós vamos dar. Desculpa, desculpa, gente. Nós vamos dar continuidade à nossa aula aqui, já abordando temas da apostila 2, tá? Nós vamos tentar ir com calma, sem atropelos, né? Sem necessidade de fazer aulas muito longas, né? Mas a gente vai continuar aí nosso conteúdo, tá? Coisas importantes aqui que nós vimos na semana passada, tá? Então nós começamos a estudar, né, o povo brasileiro, na verdade, né? Nós estamos estudando a formação do povo brasileiro. A gente estudou a formação do território, mas a gente não pode esquecer que quem formulou o território foram as pessoas, tá? Então foram as pessoas que foram interagindo com o ambiente, foram essas pessoas que foram interagindo umas com as outras, foi essa sociedade que foi se formando no Brasil, que foi dando origem ao território, né? Ou foi construindo o território. Então a gente precisa entender também como que esse povo, o nosso povo, né, o brasileiro, se formou, tá? Então nós entendemos na semana passada que nós temos várias pessoas, né, vários grupos formando a população brasileira, né? Então, a população brasileira é uma população bastante diversa, né, heterogênea, formada a partir de vários grupos, tá? Dentre esses vários grupos que contribuíram para a formação do povo brasileiro, dois se destacam, né? Quais? Dois, desculpa. Três se destacam, né? Quais são esses três povos que se destacam? Os portugueses, tá? Evidente, né? Se eu estou falando aqui, você está me entendendo aí, porque nós, né, eu e vocês, falamos português, tá? Por que que nós falamos português? Porque foi a língua trazida pelo colonizador e imposta à população, né, que já vivia aqui, que eram os indígenas, tá? E imposta à população que foi vindo para cá, no caso os africanos, tá? A gente já vai falar deles aí, ó. Eles já apareceram aqui, ó, os indígenas e os africanos, tá? Essa língua portuguesa foi imposta por Portugal. Por que foi imposta? Porque lá no período colonial, o tupi, né, a língua indígena, era muito utilizada, até pelos próprios colonizadores, tá? Nós tínhamos uma população indígena muito grande, nós vamos estudar os indígenas, vamos começar a estudar os indígenas hoje, vamos continuar aí nas próximas aulas, tá? A gente vai ter algumas aulas, 2, 3 aulas falando dos indígenas. Então nós vamos começar hoje, vamos concluindo nas próximas aulas. Então, nós estamos falando que havia uma população indígena bastante grande, tá? E houve, logicamente, que o contato entre os portugueses e os indígenas. Houve esse contato, houve essa interação, tá? Talvez bem maior, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Lá também nós tínhamos os colonizadores ingleses, mas lá houve um maior distanciamento entre os grupos
os grupos ingleses, os colonizadores e os indígenas, tá? Aqui não, aqui houve uma interação muito maior. Tanto é que muitos portugueses acabaram se unindo, né, de alguma forma, né? Não através do casamento, tá? Porque o casamento, uma forma mais conservadora, né, da união entre homem e mulher, o casamento, uma forma mais conservadora, eu falei, mas uma forma também mais legal, né? Ou seja, o casamento ele une esse homem, essa mulher, também também aos olhos da lei, né? Aos olhos da lei, eles também estão unidos, tá? Tanto é que aí também nós temos, através do casamento, nós temos aí questões até patrimoniais sendo resolvidas, tá? Mas essa não é o contexto da aula, tá? Então, os portugueses se uniam não através do casamento, porque o casamento é uma forma mais tradicional, né? Então, era reservada para mulheres brancas, para mulheres portuguesas, tá? Então, os homens se uniam às indígenas, né? Ou iam morar junto, ou tinham casos com as indígenas, e fruto dessas uniões eram os mamelucos ou caboclos, tá? Então imagine naquela sociedade, né, colonial, com poucos portugueses, né, com um grande número de indígenas que viviam ao redor ou junto, né, no mesmo ambiente que esses portugueses, tá? E ali, muitos desses portugueses se unindo, né, indo morar junto ou tendo casos com as indígenas, com as índias, e tendo filhos, os mamelucos, tá? Muitos desses homens que chegaram e começaram a se unir às índias, posteriormente se casaram com mulheres brancas vindas de Portugal, né? E constituíram ali outra família, tá? Então tínhamos famílias bastante peculiares aí, né? Uma família de origem mais indígena, outra família mais de origem mais de origem mais portuguesa mesmo, ok? Então nós tivemos essa interação, tá? Essa interação entre portugueses e indígenas. Então eles viviam, em muitos momentos, viviam no mesmo espaço, viviam no mesmo ambiente, tá? Conviviam, tá? Indígenas e portugueses, tá? Então dessa convivência, como eu tinha um grande número de indígenas, a língua indígena começou a se tornar bastante falada, né? Então a língua indígena começou a se tornar bastante corriqueira, tá? Em determinado momento, então, né, essa língua indígena era falada por praticamente todos os que aqui viviam, né? Grande parte dos habitantes aqui do Brasil falavam essa língua indígena. E daí o governante português, né, na época o Marquês de Pombal, que era um tipo de um primeiro-ministro do rei Dom José I, ele impôs o português, né? Proibiu a língua indígena, o Nhengatu, que era uma língua falada por todos, inclusive pelos portugueses, descendentes de portugueses que aqui viviam, tá? Então nós tivemos a imposição da língua portuguesa, né? É, estamos ainda falando da importância dos portugueses aqui, né? Nossa religião, né? Muitos dos nossos hábitos, nós herdamos dos portugueses. Os indígenas, nós já falamos, né? Uma matriz muito importante, eram os povos que aqui viviam há milhares de anos, tá? E nós tivemos uma interação muito grande, né? Não só com os indígenas, mas também com os africanos, tá? Tanto é que também muitos, né, homens brancos se envolveram com mulheres africanas, né? E nós tivemos aí, né, uma grande população também de pessoas miscigenadas, né? Ou seja, os mulatos, os mestiços, né, oriundos do negro, né, dos negros e portugueses, da união entre portugueses e negros, né? Então nós tivemos aí uma população bastante miscigenada. Então apesar do português, né, observar aí o indígena e o africano como inferior, tá? Era essa a visão, né, que existia naquela época. É lógico que hoje nós não vemos assim, né? Todos nós somos seres humanos, todos nós somos iguais, né? Mas naquela época acreditava-se que existiam etnias, né? Naquela época se falava raças. Hoje nós não usamos mais o conceito de raça, usamos o conceito de etnia. Mas naquela época usava-se o conceito de raça. Existiam raças mais evoluídas e raças menos evoluídas, raças mais civilizadas
raças ainda estavam em estado selvagem, né? Povos, então, superiores, o português era um povo superior, porque vinha da Europa, um ambiente civilizado, e os povos que viviam aqui eram povos, e os povos que viviam na África, né? Eram povos inferiores, né? Porque viviam num mundo ainda selvagem, tá? Isso na visão dos portugueses, tá? Mas mesmo, né, com essa visão preconceituosa, os portugueses interagiram bastante, né, com indígenas e com os africanos. Tanto é que não só o brasileiro é miscigenado, mas a nossa cultura é miscigenada. O que é o miscigenado? É o misturado. Né? Então, nós temos aí uma presença muito forte da cultura portuguesa, mas nós também temos a presença da cultura africana, né? A presença da cultura indígena muito forte também no Brasil hoje. Tá? Então, isso tudo prova que nós somos frutos de uma cultura muito miscigenada, muito misturada. Prova dessa interação entre portugueses e esses outros povos, ok? Vamos prosseguir aqui. Então, isso aqui é só o resgate que a gente viu na aula passada, né? Então, nós temos uma população bastante miscigenada, uma cultura bastante miscigenada, mas nós conseguimos aí observar três grupos que trouxeram uma contribuição maior, né? Que nos dizeres ali do Darcy Ribeiro são as matrizes populacionais brasileiras, que é o português, é o indígena e é o africano, tá? Então nós falamos isso na aula passada, falamos isso daqui também, né? Da mistura, né? Então a mistura entre indígena e africano a gente chama é, é, a mistura entre portugueses, indígenas e africanos ganha nomes diferentes, como por exemplo o mameluco, o caboclo entre indígena e português, o mulato, mistura entre o negro e o português, e o cafuso entre o negro e o indígena, tá? Então, continuando, isso aqui nós falamos na aula passada. Então, nessa aula, vocês vão, nós vamos estudar os indígenas, tá? Então, esses povos que viviam aqui no Brasil, né, há milhares de anos atrás, tá? Que já ocupavam esse território, tinham toda uma ocupação, é, é, organização desse território, tá? E chegaram os portugueses. Então, o que que nós temos desses povos indígenas? Muito do que nós temos desses povos indígenas nos vieram, né, os relatos vieram pelos próprios europeus, tá? Então, foram esses relatos dos europeus que nós temos hoje, que nos indicam como esses povos viviam naquela época. Então a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque sempre o europeu, como nós já falamos, vai inferiorizar o indígena, tá? Então temos que ter muito cuidado com esses relatos esses europeus que estiveram aqui lá no século XVI e foram descrevendo os indígenas, tá? Eles vão descrever os indígenas, na maior parte das vezes, como povos inferiores, tá? Eles vão descrever uma forma de organização social, uma forma de cultura, né? Uma forma de ritual que eles não compreendiam, tá? Então eles não tinham uma compreensão do indígena, portanto, eles descreviam até bastante mal, tá? Então nós temos uma descrição aí, uma descrição, né, dos povos indígenas pelos europeus, mas que muitas vezes descreviam os indígenas de forma bastante errônea. Por quê? Porque não conheciam esses povos direito. Então nós temos aqui algumas imagens, né, imagens de época, realizadas aí pelos esses povos europeus, né, tentando retratar os indígenas. E nós temos aí destaque para algumas dessas pessoas que tentaram retratar o modo de vida dos indígenas, tá? Então, quem são essas pessoas? Essas pessoas, um deles foi Hans Staden, né? Hans Staden, um alemão, né? Ele se empregou como soldado, né, no Brasil, tá? Então ele mesmo sendo alemão, ele era um aventureiro, né, um viajante, né? Ele chegou até o Brasil e se empregou como um soldado, né, em alguns fortes que os portugueses construíram no litoral brasileiro, né, para defender o Brasil do contato com os franceses, por exemplo, né?
que vinham para o Brasil nessa época para tentar traficar para o Brasil, muitas vezes vinham para o Brasil com a intenção de fixar colônias francesas no Brasil. Então, os portugueses construíram vários fortes ao longo do litoral e no Forte de Bertioga, né, o Hans Staden, ele ficou trabalhando ali como soldado do Forte de Bertioga, tá? E Hans Staden, ele chegou a ser aprisionado pelos indígenas, tá? Então, os indígenas aprisionaram ele, tá? E mantiveram ele ali até que, né, ele conseguiu negociar a sua liberdade, dizendo que ele era um francês, né? Ele não podia falar que ele estava ali a serviço dos portugueses, porque já havia um atrito entre portugueses e indígenas. Então ele disse que ele era um francês e quando o navio francês chegou na região, ele conseguiu aí negociar a sua liberdade e foi embora, tá? Ele teve no Brasil, né, duas vezes, como a Pocheira descreve aqui, né? E uma das vezes, então, ele foi aprisionado pelos indígenas e ele relatou, né, as suas desventuras nesse livro, Duas Viagens ao Brasil, tá? Então, ele relatou ali as suas desventuras, né? E descreveu um pouco do que ele observou, do que ele pôde observar da sociedade indígena, tá? Outro europeu que também descreveu os indígenas foi Jean Delery. Desculpa, gente. Jean Delery, um francês que esteve no Brasil em 1553, né? E também fez uma descrição aí não só dos indígenas, da sua viagem, mas também descreveu os indígenas e escrevendo Viagem à Terra do Brasil, tá? Jean Delery descreveu então os indígenas, muitas vezes fazendo até uma comparação positiva, dizendo que preferia alguns hábitos dos indígenas do que dos próprios europeus, tá? Além desses dois exemplos aqui, nós temos também os jesuítas, tá? Por que nós temos aqui os jesuítas? Os jesuítas, eles vieram para o Brasil com um objetivo bem claro, tá? Então, os jesuítas eram padres que pertenciam a essa ordem religiosa, a ordem dos jesuítas, tá? E eles tinham um objetivo bem claro. Tá? Qual que era o objetivo deles? Era catequizar os povos indígenas do Brasil. Né? O que significa catequizar? Catequizar significa converter ao catolicismo. Tá? Converter ao cristianismo. Cristianismo, catolicismo. Ok? Então, esses jesuítas vinham com a intenção de pregar para os indígenas, tá? E fazer com que os indígenas se convertessem ao catolicismo, ok? Então, o que esses jesuítas faziam? Para conseguir atingir os indígenas, ou seja, para fazer com que os indígenas entendessem o que eles estavam falando, os jesuítas tiveram que aprender a língua dos indígenas, tá? Então, eles contribuíram bastante aqui, ó, para o conhecimento da cultura indígena, porque eles precisavam entender a cultura indígena para poder entender como que iriam transmitir o cristianismo para o indígena. Então, eles precisavam saber como que a cabeça do índio funciona, como que a cultura indígena funciona, para tentar introduzir aí o cristianismo, tá? Então, nós tivemos aí os jesuítas tendo esse cuidado de tentar entender melhor o indígena e principalmente a língua indígena, tá? Porque eles precisavam se comunicar com os indígenas, tá? Por isso que nesse momento, né, eles organizaram gramáticas, olha aí, gramáticas do quê? Da língua indígena, tá? Da língua tupi-guarani, tá? O tupi-guarani era um grupo indígena, um grupo linguístico que estava mais próximo dos portugueses, que ficava mais na costa, tá? Então eles tentaram, os jesuítas tentaram compreender a língua, então até mesmo organizaram gramáticas para conseguir compreender a língua e para conseguir se comunicar com os indígenas, tá? Muito bem. O que nós temos então? Nós temos essas impressões, tá? Essas descrições, e nós temos alguns pontos aqui bastante interessantes, algumas características, né? São bastante interessantes como viviam os indígenas, tá? Então nós vamos destacar essas características, como esses indígenas viviam. Eles viviam em aldeias de aproximadamente 600 pessoas, tá? Então, a média podiam ser aldeias maiores ou aldeias menores, tá? Mas a média era que as aldeias indígenas tivessem por volta de 600 pessoas.
E essas aldeias eram formadas por ocas ou malocas. Então, o que que é uma oca? Uma oca é uma cabana familiar, né? Então, aqui é o exemplo de uma oca, tá? Olha aqui, ó. Eu tinha de 12 a 15 ocas e em cada oca vivia uma família, tá? Então, algumas tribos elas se organizavam dessa forma. Cada família tinha sua própria a cabana, tá? Isso aí é uma oca, né? E o que que é uma maloca? Maloca significa casa de gente, tá? Na língua indígena, maloca significa casa de gente, tá? Olha aqui, ó, uma casa comunitária. Então, ela é bem maior do que a oca. E aqui vivem várias famílias, tá? Então, algumas tribos, elas construíam uma maloca, né? Uma única casa bastante grande, tá? Uma única cabana bastante grande, onde ali viviam várias famílias, tá? Cada família ocupando um pedacinho desse grande galpão, digamos assim, ok? Então, a diferença entre oca, que é uma cabana onde vive uma família, e maloca, que é uma cabana onde vivem várias famílias, ok? O trabalho era dividido entre homens e mulheres, tá? Então, os homens realizavam determinadas tarefas e as mulheres realizavam outras tarefas, tá? Qual que é a tarefa do homem? O homem, ela era responsável pela caça, pela coleta, pela pesca, tá? Então, o homem que ia caçar, o homem que coletava alimentos na floresta e o homem que pescava. Além disso, tá? Ele abria as clareiras para a realização do plantio, tá? Ou da moradia, tá? Então eu tenho uma floresta, tá? E eu vou ter o quê? Eu vou começar a abrir uma área de cultivo. Então eu tenho que derrubar as árvores dessa floresta para abrir ali espaço para uma área de cultivo. Quem fazia esse trabalho eram os homens, tá? Os homens que derrubavam as árvores e abriam a clareira, tá? Era muito comum eles utilizarem a prática da queimada, tá? Ou seja, tocar fogo na área, tá? Para limpar o terreno, tá? Para queimar aqueles tocos de árvore, né? Folhagens, raízes, para limpar o terreno para que eles pudessem plantar, para que eles pudessem ali realizar a agricultura. Também confeccionava alguns instrumentos, né? Principalmente instrumentos de guerra, como arco, flecha, lanças, outros instrumentos, tá? As mulheres tinham os seus trabalhos, as suas tarefas diferentes, né? Quais eram as tarefas das mulheres, né? As mulheres, elas ficavam na aldeia. Então, o homem geralmente saía da aldeia, né? Ele ia caçar, ele ia coletar, ele ia derrubar a mata para preparar uma área para o cultivo, ele ia pescar. A mulher ficava na aldeia, né? A mulher ficava preparando o alimento, né? Cuidando das crianças e cuidando do cultivo, tá? O homem, então, abria a clareira, tá? Abria o espaço para o cultivo, era a mulher que ia lá e cultivava. Plantava-se, né? Vários produtos, como a mandioca, né? O milho, né? Plantava-se hortaliças, né? Então é a mulher que fazia o plantio, ok? Também se dedicava ao artesanato, fazendo objetos de argila, né? Potes de argila, panelas de argila, cestos, né? Fazia cestos, tá? Faziam as redes e outros objetos, tá? Então essas são atividades femininas. Então vamos mudar de página aqui, ó. Vamos ver aqui mulheres, inclusive, realizando trabalho doméstico, né? Aqui ela está fazendo algum trabalho ali com algumas cestas, tá? Que parece que são pedaços de mandioca que estão nessa gamela aqui, né? E aqui as mulheres fazendo potes de barro, né? Potes de argila, tá? Outra característica importante é que essas aldeias, elas estavam em constante conflito, tá? Então havia uma guerra constante entre essas várias aldeias, tá? Olha aí, ó. Os núcleos guerreavam constantemente com outras tribos, tá? Essas tribos estavam em constante conflito. Seja por
disputa de territórios, né? Então, o território ele tem mais recursos, tá? Por exemplo, tem um rio ali que ele é muito, né, tem muitos peixes, é muito viscoso, né? Portanto, eu quero ter o domínio daquela área, né? Então, isso aí fazia com que esses grupos tivessem vários conflitos. Ou então, por conflitos culturais, tá? E isso daqui, gente, esses conflitos culturais, é um tipo de uma vendetta, né? O que que é a vendetta lá, é italiana, né? A vingança, né? Então, um grupo, né, ele tem sempre se vingando do outro. Por quê? Essa questão da vingança está relacionada à ideia da antropofagia, tá? Como assim antropofagia? Então, era um ritual onde depois do conflito, depois da guerra, os guerreiros que fossem capturados pela tribo vencedora, eles eram devorados, né? Eram sacrificados e devorados por aquela comunidade, tá? Então havia sim um ritual, vamos dizer assim, canibalístico, tá? Porque eles realmente comiam a carne desse prisioneiro, tá? Mas eles comiam a carne desse prisioneiro se esse prisioneiro demonstrasse o quê? Ser uma pessoa muito corajosa, ter muita bravura, tá? Então eles acreditavam que ele estava incorporando parte da coragem, da bravura daquele guerreiro, tá? Então um tipo de uma homenagem a esse guerreiro. Tanto é que ele era capturado, ele é aprisionado, ele era mantido como um ente daquela comunidade. Ele recebia uma esposa, né? Ele vivia naquela comunidade por um tempo, tá? E depois desse tempo ele era sacrificado, tá? Então havia ali uma luta ritual onde ele era morto, tá? E ele era destrinchado, a carne era preparada e toda a comunidade se alimentava daquela carne. O que eu quero que vocês entendam aqui é que isso não tem nada a ver com o canibalismo, porque eles queriam comer para saciar a fome. Não é isso. Né? Imagine a carne de uma pessoa para 600 indivíduos. É um tiquinho para cada indivíduo. Né? É um ritual, onde eles comiam um pedacinho da carne desse cara, como forma de incorporar a bravura, a coragem dele. Mas o outro grupo, né, que teve esse cara aprisionado, vai querer se vingar dele. Então vai dar continuidade à guerra, onde vão capturar um membro da outra tribo para também realizar a antropofagia e assim por diante, tá? Lembrando, esse cara tinha que ser corajoso, tá? Se esse cara fosse covarde, imagina, na hora que fosse capturado, né? A hora de ser morto ali ritualmente, começasse a chorar, começasse a se desesperar, né? Eles não, peraí, solta, né? Manda embora. Esse cara aí é muito covarde, esse cara aí não vamos fazer o ritual com ele não, tá? Então ele tinha que mostrar coragem. Mas esperava-se isso dele, né? Na hora de ele ser morto ali, em vez de ficar chorando, né? Esperava que se ele fosse corajoso, né? Os meus irmãos vão vir aqui, vão me vingar, vão matar vocês também, né? Tinha que ser cabra macho, digamos assim, né? A estrutura social era igualitária, então não havia assim pessoas superiores nem inferiores, eram todos iguais, né? Não havia diferenciação entre as pessoas. Havia um papel de domínio? Havia, que era exercido pelo conselho de anciãos. Então as pessoas mais velhas, mais experientes, elas transmitiam ali as tradições, a história dos ancestrais e eles detinham ali uma certa liderança, né? Mas isso não significa que eles eram superiores, tá? A função do líder indígena era suprir a comunidade, né? Então ele não era um cara privilegiado que deveria, né, que os demais indígenas tinham que respeitar e lhe presentear e lhe baixar a cabeça. Não, né? Ele tinha uma função de liderar esse grupo, de suprir as necessidades desse grupo. Não era o contrário, não era o grupo que tinha que venerá-lo, né? Era ele que tinha que trazer ali a sobrevivência para o grupo, se preocupar com a sobrevivência do grupo.
A educação indígena era bastante prática, né? Então as crianças estavam em contato com os adultos, então os adultos iam fazer suas atividades, as crianças ficavam junto, né? Treinando, né? Sob a supervisão desse adulto, esse adulto ia instruindo a como a criança deveria se comportar. E quando completavam ali 13, 14 anos, passavam para a idade adulta, tá? Então, o indígena, né, por volta de 13, 14 anos, ele passava por um ritual, né, um ritual de passagem, um ritual de passagem para a vida adulta. Esse ritual, então, dizia o quê? Que ele não era mais criança, agora era um adulto. Né? E esse ritual era diferente de aldeia para aldeia, de tribo para tribo, de povo para povo. Cada povo ele tinha o seu ritual de passagem, tá? A religião ela era bastante baseada nas forças da natureza e no espírito dos antepassados, tá? Então havia muitos rituais, muitas cerimônias, tá? E esses rituais e cerimônias eram liderados pelo pajé, que era o líder espiritual, que também é um tipo de curandeiro, aquela pessoa que tinha conhecimento, né, das plantas medicinais e que realizava as curas, tá? Mas pajé também ele era aquele cara, né, uma espécie de um xamã responsável por fazer essa ponte, né, essa ligação com o mundo espiritual, onde viviam os espíritos que eram relacionados às forças da natureza e também viviam os espíritos dos antepassados, ok? Bem, então tá vendo aí que nós explicamos essa parte aí, já deram 30 minutos, então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente retoma desse ponto onde a gente parou, tá? Se você não está com sua apostila ainda, tenho certeza que na próxima aula estará, tá? Então, abraço para todos vocês. Eu vou fazer algumas questõezinhas aqui desse conteúdo para vocês responderem lá no Google Classroom, só para comprovar que assistiram a aula, tá? Um abraço para vocês, até a próxima aula.